Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo e eu sou voluntário na divulgação da doutrina espírita. E hoje nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo: a fé na vida futura é prevenção. Esse item está contido no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Itens de 12 a 17. Motivos de resignação. Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Podemos entender assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas, em dores suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, o que isso quer dizer? Que se nós temos conhecimento da vida futura, que é o que o Espiritismo vem nos trazer, o Espiritismo nos mostra que a morte não existe. O que existe é a morte do corpo físico, mas o espírito, ele continua vivendo, né? Então vamos continuar. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. E o que isso quer dizer? Que nós estamos aqui nesse planeta para evoluir, para a cada dia darmos um passo no sentido da luz, e assim vamos aprendendo através dos ensinamentos de Jesus a conviver uns com os outros, né? Então, assim, o fato de saber que existe uma vida futura, isto nos dá uma tranquilidade, porque sabemos que tudo continua. Este é o sentido das palavras bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagas ficarão livres. Às vezes a gente pensa assim: ficar feliz em sofrer? Mas é o que o Espiritismo nos ensina. Um instrutor, algum tempo atrás, me ensinou o seguinte: ele fez a seguinte comparação sobre o pastor, o seu cachorro e suas ovelhas. Quem é o pastor? É Jesus. Quem são as ovelhas? Somos nós. E aí eu perguntei para ele: e qual o significado do cachorro? O cachorro é o sofrimento que corre atrás de nós para nos colocar nos trilhos novamente. Porém, se procurar quitá-las de uma maneira, se endividarem de outra, tornam maior o tempo para sua libertação, sendo que, para cada nova falta, aumenta a dívida, pois não há
uma única falta que ficará sem ser paga. E aí nós vemos, né, a justiça divina. A justiça divina. E uma coisa que no Espiritismo nos ensina e que nós devemos ter consciência é porque se estamos sofrendo, é porque estamos fazendo alguma coisa errada. E se queremos escrever um futuro melhor para nós mesmos, nós devemos, a partir de agora, começar a fazer as coisas certas na nossa vida. Assim, o homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas, pela maneira de encarar a vida e conforme seu entendimento sobre a vida futura e a lei de causa e efeito. Esta lei de causa e efeito é maravilhosa. Por quê? Porque ela é a justiça divina. Ela significa o seguinte, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que significa isso? Isso significa que Deus criou para nós o livre-arbítrio. E nem Ele, o Criador, interfere nessa dádiva chamada, novamente, livre-arbítrio. Então, nós começamos a entender o que é, né, fazer o bem. Porque se nós plantamos o bem, nós vamos colher o quê? Somente o bem. Então, nós devemos sim pensar em tudo o que fazemos, porque de acordo com o que fizermos, nós vamos colher. E nós, se fizermos coisas erradas, vamos ter que pagar até o último centavo. E aí, a gente vem para o outro item, que é o suicídio e a loucura. O modo de encarar a vida terrena e a vida no futuro com a calma e a resignação dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Então, só de saber, né, que a vida continua, que tudo é de acordo com os nossos atos, tudo que aquilo que a gente planta, a gente colhe lá no futuro, né? Nós começamos a compreender o sentido da vida. E se a gente sabe que tudo continua, não tem o porquê motivo em tirar a nossa própria vida. E isso é uma das faltas mais graves perante o nosso amado Deus. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida que o homem não tem forças para suportar. Mas a maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade, sem tristezas, as amarguras e as decepções
que o desesperariam em outras condições. E fica claro que essa força o faz entender os acontecimentos e preserva sua razão de abalos que o perturbariam, se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhe dá. Então, a gente começa a ter noção o tanto que é maravilhoso o ensinamento dessa doutrina Espiritismo, que nada mais é do que a terceira revelação anunciada por Jesus, porque ele mesmo disse: eu vos enviarei o Consolador prometido, e ele ficará entre vós para sempre. Dá-se o mesmo em relação ao suicídio, pois a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. Gente, isso é muito sério, né? É o pior estado de um espírito, a covardia moral, de querer abandonar a própria vida. Porque, gente, o Pai está no controle de tudo e nós temos que seguir as suas leis. E ela nos indica que devemos amá-lo acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E a nós mesmos. Nós devemos amar a nós mesmos. A propagação de ideias de materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que são propagadores desta ideia assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Isso também é muito sério, porque se pregamos o materialismo, né, influenciamos o materialismo, estamos adquirindo uma responsabilidade, estamos adquirindo uma dívida muito grande, que no futuro, conforme a lei do plantio e da colheita, nós deveremos pagar até o último centavo. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida e a visão da vida muda. Olha isso, a visão da vida muda. Gente, e como muda? Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além túmulo, embora em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente da ideia do suicídio. Tudo isso resultando na coragem moral. A partir do momento que nós aprendemos sobre as leis de Deus, nós adquirimos essa coragem moral, que também é a fé no Criador, que a gente sabe que Ele quer somente o nosso bem. Pois Jesus dizia, né, lá atrás, se o filho pede pão,
é claro que o Pai não vai lhe dar uma pedra, né? Então, nós começamos a ver que tudo isso, suicídio, loucura, as dificuldades, né, que nós aceitamos, passamos a aceitar com resignação, com compreensão, tudo isso começa a nos dar a luz do caminho por onde nós devemos percorrer e assim chegarmos até a nossa felicidade. E aí a gente volta, né, àquela lei da semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, neste momento, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? E que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Amém.